Saudações, galerinha do segundo ano, aqui é o Esdras de novo. A gente vai seguir aí para um dos nossos últimos assuntos do semestre, abordando exatamente as navegações europeias. Interessantemente, o assunto anterior, este assunto e o posterior, na realidade, eles podem ser compreendidos como parte de um único contexto, né? Porque a gente está analisando, na semana passada, as civilizações que moravam aqui nas Américas antes da invasão europeia. A gente está observando agora a invasão europeia a partir do século XV, melhor, XVI, e a gente vai ver nos próximos assuntos a África, ou seja, o que conecta esses três continentes. Exatamente esse processo das navegações. Então, a gente tem América, África e Europa, e esse processo de navegação triangular aí vai criar outras civilizações. Então, para entender este processo aí, compreendendo o momento de expansão, a Europa sai da Idade Média, busca se abrir mais para o mundo, e a partir da abertura feita pelo comércio, que se fortalece inicialmente no final da Idade Média na própria Europa e amplia-se os mercados a partir do aumento do fluxo de moedas, da necessidade de produtos de matéria-prima, de necessidade de uma série de territórios também. Você vai ver uma nova configuração no poder europeu a partir das navegações, né? Então a gente vai abordar aqui essa questão das navegações. Na volta, depois das férias, a gente vai abordar o mercantilismo, mas antes a gente vai tratar desse assunto aqui especificamente, porque aqui é uma perspectiva talvez um pouco mais cultural do que propriamente econômica, que vai ficar para o segundo momento, tá? Então a gente está mediando aqui primeiro, conhecendo esses continentes, né? A América, agora depois a África, e essa mediação aí feita por esse processo de navegação que começa aí a partir do século XV e XVI na Europa. Então, basicamente, o que motiva esses europeus, especialmente portugueses e espanhóis, que têm prioridade, né, porque tinham conhecimentos náuticos, porque os árabes tinham, daqui a pouco como eu vou falar, os árabes tinham trazido para a Europa esses conhecimentos de navegação, e eles estavam dominando durante muito tempo o que hoje é Portugal e Espanha. Quando eles são expulsos, o conhecimento fica. E aí você tem a necessidade desse crescente comércio europeu e que precisava encontrar saídas para ir para a Ásia para poder comercializar. O Mediterrâneo, que sempre foi utilizado para isso, estava nas mãos dos turcos e também dos árabes. Então a saída foi buscar outros caminhos. E aí se jogar no Oceano Atlântico foi exatamente o elemento buscado para resolver esse problema. Interessantemente que esse processo aqui, que se inicia no final do século XV, no começo do XVI, ele vai começar a fazer declinar a importância do Mediterrâneo para a Europa, e para o norte da África e para a Ásia Menor. O Mediterrâneo continuou a ser importante, porque durante séculos, e na verdade milênios, no mundo antigo ele foi o centro do comércio, né, para gregos, fenícios, para egípcios, para romanos. A partir dessa virada aí do século XV para o XVI, o Atlântico começa a ser o principal elemento de comércio no mundo. Inclusive, hoje ele está sendo superado pelo Oceano Pacífico, né? Então a gente teve aí, a gente pode dividir, se você quiser entender a história, na era do Mediterrâneo no passado, depois a era do Atlântico e hoje a era do Pacífico, né? Já que a China é a grande potência do mundo hoje, se constitui quanto uma grande potência, né? Estados Unidos estão em declínio e a China está em crescimento, mas essa é uma outra história. Então, naquele momento lá, os europeus estavam buscando fugir desse controle dos turco-otomanos. O valor das mercadorias eram excessivamente grandes, né? Porque as especiarias, essas fotos aí mostram lentilha, pimenta do reino, páprica, açafrão, pimenta branca, baunilha. A gente tem um coentro também ali. Uma parte desses produtos tinham muito valor na Europa, exatamente pelo poder que tinham na culinária e como elemento de agregação de valor para outros produtos, né? Fora eles, tinturas e por aí vai. Então, há essa busca por esses produtos preciosíssimos, que para a gente hoje é baratíssimo no mercado comprar isso. Mas na época, isso era bastante caro e dava muito dinheiro. A gente tem um crescimento da burguesia local europeia, especialmente ali em Portugal e Espanha. Burguesia quem é? A classe comerciante. Então, os interesses deles de ganhar cada vez mais dinheiro e prestígio
incentivam seus países a se jogar no mar. A busca de novas terras, isso é uma coisa óbvia, né? A Europa estava começando a sair da sua lógica interna, né, que ficou durante séculos presa a si mesma, começa a se expandir. Obviamente isso tem uma série de complicações para buscar terras. E a expansão da fé católica, né, naquela disputa ali, a Igreja Católica começava, a gente vai ver depois, inclusive no próximo semestre, as disputas religiosas na Europa. A Igreja começou a perder fiéis. Uma saída dela foi exatamente olhar para a multidão de pessoas no mundo que não eram católicos. Então a gente tem aí uma busca também do ponto de vista espiritual. Então a gente tem aqui vários elementos, alguns de origem cultural, alguns de origem econômica, social, política, que incentivam essas navegações no final do século XV, começo do XVI. Por que Portugal e também Espanha, esses elementos aí explicam também um pouco da Espanha, eles tiveram esse pioneirismo. Se você olhar o mapa da Europa, Portugal e Espanha estão na ponta da Europa, mais próxima do Atlântico. Inclusive, Portugal e Espanha são dos poucos países europeus que são banhados pelo Oceano Atlântico, né? A gente tem essa burguesia, como eu falei, uma classe comerciante aliada ao rei. Em Portugal existia essa escola de navegação, que é a famosa Escola de Sagres. Existem algumas coisas míticas, outras nem tanto sobre ela, mas é interessante que ela ajudou a formar muitos navegadores, e Portugal sempre precisou navegar, porque Portugal era um país isolado, ficava colado com a Espanha, com a região que hoje é a Espanha. Ele sempre olhou para o norte da Europa, né? Portugal navegava para a Escandinávia, comprava bacalhau dos vikings, então já existia uma tradição de navegação em Portugal que eles aprenderam com os árabes e expandiram. Eles tinham técnicas e conhecimentos, né, também por conta da Escola de Sagres e por conta dos árabes também, não só em Portugal, mas na Espanha também. A bússola, o astrolábio e os mapas. E, obviamente, Portugal aprimorou alguns elementos de navegação, especificamente a caravela, que era um navio menor, bem ágil e que conseguiu se adaptar bem ao processo de navegação naquele contexto. Mas para poder falar dessas navegações europeias, a gente tem que lembrar também que no passado a China também foi pioneira no processo de navegação. Enquanto que a Europa estava ali na Idade Média, literalmente morrendo de fome, com doenças, nadando na sujeira, a China era uma potência do mundo naquele contexto ali no século 13 e 14, e ela foi pioneira nas navegações, né? Ou seja, ela navegou pelo Pacífico, pelo Índico, nos oceanos lá da região que banham a África e a Ásia. Ela tinha uma frota gigante de navios, né? Mais de 200 navios, quase 30 mil marinheiros e soldados trabalhando, né, nessas embarcações. As suas viagens tinham objetivos científicos, comerciais, de conquistas políticas, né? A China ela fez levantamento da fauna, flora do leste africano. Tem pergaminhos chineses que mostram isso, inclusive. Essas viagens elas deixaram de acontecer porque a própria China quis, né? Ali no final do século XIV, ela começou a entrar em conflitos internos e aí cessaram essas viagens para o exterior. Mas elas ajudaram a fomentar todo um conhecimento de navegação que os árabes aprenderam e levaram para a Europa, já que uma parte da Europa pertencia a eles até o século XV, né? Então, a gente tem o exemplo do navio chinês de junco, né, que é um material que era a base, junco e madeira desses navios, né? Essas velas são bastante conhecidas. Portugal aprimorou também essa técnica de navios chineses, né? Entraram em contato através dos árabes, então foi um aprimoramento. Então, muitas das invenções do Ocidente são cópias e aprimoramento do Oriente, né? A bússola, o astrolábio, a pólvora, a navegação, no caso os navios e afins, basicamente são cópias da China, que os árabes levam para a Europa e os europeus copiam e fazem as suas versões, melhorando uma ou outra coisa de modo geral, mas o pioneirismo aí é chinês, né? Esse aqui a gente tem o astrolábio, que é um instrumento de navegação para observar a posição dos astros, né? Você vê que tem ali escrito as constelações, a posição delas no céu, e a partir da orientação delas você pode juntar com a linha do horizonte, como a imagem abaixo coloca, e saber mais ou menos onde você estaria naquele ponto. Digamos que funciona como um GPS da época, só que bem rudimentar. A bússola também, né, de orientação dos pontos cardeais,
A de cima é a chinesa. Ela funciona igual a de baixo, que é o modelo europeu, a partir do polo magnético, e é uma invenção extremamente antiga da China. Então, ela foi adaptada e virou isso que a gente conhece hoje, né, como esse instrumento, que até tem relógios antigos, tá? A bússola hoje talvez caiu em desuso também por conta do GPS, né, porque você sabe se localizar. Mas naquela época, saber a direção que você está juntando o astrolábio e a bússola era fundamental, porque você não tinha aparelhos de navegação como a gente tem hoje, né? Então, na época, você era exigido conhecer todos esses procedimentos, desenhar cartas náuticas, ou seja, mapas, conhecer as regiões. E lembre que naquele contexto você não conhecia, você estava conhecendo. Então, pouco a pouco, à medida que essas pessoas navegavam, elas iam redesenhando o mapa do mundo. Então, por exemplo, no caso da China, ela navegou nessa região que a gente está vendo aí. Lá onde tem escrito Ming Empire, que é o Império Ming, né, que é uma dinastia chinesa, eles vão descendo ali pelo Sudeste Asiático, Oceano Pacífico, descem pelo Mar da Ásia, vão pela Baía de Bengala, o Mar da Arábia, descem ali pelo Oceano Índico. Então, se você vê que são várias rotas, né, que eles navegaram e que foram várias expedições, obviamente, e inclusive chegaram até o Império Persa. Então, a gente tem aí Mar Vermelho também, eles adentraram. A gente tem um império, né, que já navegava mais de 100 anos antes que os europeus navegarem pelo mundo. Então, a China, ela tinha mapas dessa região, ela fez mapeamento de fauna, de flora, de portos. Então, a gente tem aí uma visão de mundo distinta, obviamente, da Europa naquele contexto. Mas é inegável o papel que a China teve também nessas navegações, né? Ela acabou criando elementos que os europeus copiaram e usaram nas navegações ao longo do século XVI em diante. Então, por exemplo, aqui a gente tem o mapa do mundo antigo, né? Esse mapa era um mapa conhecido na época, porque você tem um mundo que se conhecia muito pouco, ou porque navegava além no oceano, no mar Mediterrâneo, inclusive ali oceanos ocidentais é o que hoje é o Atlântico, né? A gente tem aí basicamente um conhecimento muito rudimentar. A Europa está mais definida, mas você observa que quando desce ali para a África e para a Ásia, você vê que está tudo muito ainda indefinido. Então esse era um mundo antigo que a gente observa aí a partir das projeções do Ptolomeu. Então é um mapa que foi feito a partir da antiguidade, foi se aprimorando lentamente e a partir do século XVI ele foi se ampliando e obviamente se constitui os primeiros mapas mundi a partir do final do século XVI, né? Já contendo as Américas, a Oceania e todo o contorno da Ásia. Então, a rota que os europeus queriam era essa, chegar na Índia, né? Basicamente o foco das especiarias. Mas como o mar Mediterrâneo ali estava preso, né, pelos turco-otomanos, eles tiveram que fazer a busca pelo périplo. O que é périplo? É a circunnavegação da África, descendo o Atlântico, passando lá pelo Cabo da Boa Esperança, subindo pelo Índico, que é o mar onde fica essa região aí do meio da Terra, até chegar à Índia, que era o foco do interesse deles. Porque ir pelo Mediterrâneo era impossível, ir por terra também era difícil, então buscou-se outro caminho, né? E aqui a gente tem basicamente esse pioneirismo português mostrado a partir das navegações de navegadores portugueses, né? O Pedro Álvares Cabral, que chegou no Brasil, o Vasco da Gama, ele foi um dos pioneiros também, é um vice-navegador, digamos assim, enfim. O Vasco da Gama, que é o navegador, Bartolomeu Dias e o Pedro de Covilha. Então, observa aqui os interesses, né? Na África a gente tem a busca por ouro, escravos principalmente, e pedras preciosas na África e lá na Índia, e obviamente especiarias, né? Então a gente tem aí interesses múltiplos nesse processo de navegação. O Cabo das Tormentas era o nome que se dá ao Cabo da Boa Esperança, tá? Lá embaixo. Então a gente vê aí, já fizeram o périplo, né? O próprio Cabral, ele desceu para o Brasil e foi lá para a Índia depois. Então, para poder ganhar o mundo, os europeus tiveram que copiar os chineses, fazer novos produtos baseados nas invenções chinesas, ou aprimorá-las, ou simplesmente copiá-las, mas eles também tinham que vencer, ou seja, uma questão tecnológica, eles tinham que vencer também o medo da cabeça deles. E aí vem a questão, na cabeça das pessoas naquele momento, a Terra seria plana. Então, achava-se que, por exemplo, o mundo
ia acabar em certo ponto, e os navios, quando navegassem, quando chegassem na ponta do mundo, iam cair. Então, pouco a pouco, esse mito foi sendo desconstruído e foi se percebendo que, na realidade, a Terra não é plana, a Terra é redonda. Mas isso é um procedimento que foi lento, inclusive questões religiosas estão envolvidas. E a gente tem hoje, inclusive, na internet, a disseminação imbecil, contra todas as evidências e provas possíveis, de pessoas que creem que a Terra ela é plana. Mas isso é um absurdo que não tem nem cabimento discutir aqui. São pessoas que têm cabeça no século XIV, por exemplo. Então, naquele imaginário europeu, além da Terra ser quadrada, eles achavam que o mundo era achatado, né, como eu falei, e falava-se que as águas ferviam e que, além disso, o mar era habitado por monstros gigantescos, como serpentes, dragões alados, sereias, toda uma série de questões que já existiam no imaginário europeu antigamente e que, na realidade, não era, na verdade, muito fruto do medo da navegação. Obviamente que o pior que podia acontecer eram tempestades e grandes ondas, ou então a baleia bater no seu navio, que é possível. Mas no caso, de modo geral, de animais marinhos perigosos, você não tem prova nenhuma que isso existia. Era muito mais, obviamente, medos que eram, entre aspas, percebidos por esses povos. Então, acreditava-se que esse mar era habitado por essas feras aí, como a gente está vendo nessa gravura, né? Monstros gigantes, enfim, toda uma questão imaginária bem complexa naquele contexto. Então, na realidade, o que eles encontravam? Né? Esperavam monstros gigantes, mas encontraram ventos desfavoráveis que desviavam a rota, ameaças de encalhe em regiões que, por exemplo, bancos de areia, quando navegavam muito próximo à costa, ou então em rochedos, né, que eles batiam, inclusive, doenças desconhecidas que eles pegavam nas viagens, de portos em portos, os povos e lugares estranhos para eles, né, e fome e sede dos navios. A depender da viagem, se ela demorasse mais, o suprimento acabava. Para ter uma ideia de como os europeus causavam diferença cultural, quando Vasco da Gama chega na Índia, há relatos de que os indianos mandavam os europeus taparem a boca por conta do péssimo hálito que eles tinham. Porque a gente sabe que na época os hábitos de higiene europeus não eram tão aprimorados e que, imagine você ficar meses e meses a fio em um navio, praticamente sem banho, que não era um hábito comum, e você, obviamente, com roupas desgrenhadas, fedendo pra caramba. Então, certamente você fedia muito, e aí, obviamente, isso afastava um pouco as pessoas. Então, esses relatos são interessantes que demonstram isso, mas os perigos reais são exatamente esses, né? Doenças, fome, encalhe, afundamento do navio, enfim, na realidade não encontraram nenhum tipo de monstro pelo caminho, pelo contrário, eles eram os monstros. Então, aqui a gente tem um esquema que mostra como é que se explica essa ideia a partir da Bíblia, né, de como o europeu acreditava que a Terra era formatada. Então, a pessoa que fez esse esquema, né, que eu peguei na internet, porque não ia fazer dessa maneira, não tinha talento suficiente, ele mostra vários versículos bíblicos que exatamente embasavam aquele processo ali da crença na Terra plana, naquele contexto, né? A partir da questão religiosa. Então, aqui a gente tem a astrolábio, a bússola e uma nau portuguesa, que é um dos navios da época, com a cruz gamada, né? Que é a cruz que significa a proteção e, obviamente, está ligada à religião católica. E aqui a gente tem um esquema mostrando exatamente os portugueses navegando pelo mundo onde eles chegaram, né? Então, é interessante Portugal ser um país pequeno, com poucos habitantes, ter sido isso é uma coisa que a gente tem que até, obviamente, achar louvável, que um país tão pequeno, bastante conservador e pobre, conseguiu fazer tantas navegações. Obviamente não se discute aqui as consequências, mas essa questão aqui, Celta, que é norte da África, Ilha da Madeira, Açores, Cabo Borrador, Ilha do Cabo Verde, vai descendo e vai chegando pouco a pouco lá no sul da África e vai chegando na Europa. Então, os portugueses chegaram, foram os primeiros europeus a chegar na China por um mar, isso já no século XVI, e no Japão, que era extremamente fechado. Durante alguns anos, na verdade há mais de 2 séculos, os portugueses foram um dos poucos povos europeus a conseguirem comercializar com os japoneses, porque o Japão era um país extremamente fechado, assim como a China também.
e também com a Coreia, né? Eles navegavam também na região da Coreia. Interessantemente, Portugal e Espanha, por ter esse pioneirismo e sabendo da existência de terras fora da Europa, a partir dessas navegações, eles assinam um acordo chamado Tratado de Tordesilhas, e esse acordo ele vai definir exatamente até onde vai o limite colonial de cada país. Então a gente tem aí, eles utilizaram, né, a gente tem dois acordos especificamente, né, mas Tordesilhas é a base. O Tratado de Tordesilhas, depois o Tratado de Saragoça, que chancelou Tordesilhas e que divide as terras portuguesas e espanholas. Então, observe que a Espanha ela ficou com um domínio muito mais americano, né, das Américas, e os portugueses foram mais para a África e para a Ásia nessa divisão aí desse tratado. Então, mas ainda assim Portugal pouco a pouco foi ocupando territórios onde hoje, né, fica o Brasil, e invadindo a área que estava inclusive sobre esse tratado, que na realidade ele foi pouco respeitado pelos próprios dois países ao longo dos séculos, até porque eles só baseavam os interesses portugueses e espanhóis. Mesmo eles os dois, inclusive, quebraram esse acordo, mas só que eles não negociaram com outros países, né? Então, depois de certo tempo, a Inglaterra, a França, também, e a Alemanha, a Bélgica, também se jogam aí, especialmente Bélgica e França, se jogam aí na busca por colônias. Mas essa primeira fase do colonialismo europeu fica basicamente aí a cargo da invasão do mundo por Portugal e Espanha, e o domínio deles nessas regiões aí que o mapa está demonstrando. Então, a gente tem, para começar a terminar essa parte, aí Vasco da Gama chega às Índias em 1498, sendo o primeiro grande lusitano português, né? E a partir daí Portugal começa a se destacar nesse procedimento, né? Américo Vespúcio, também um navegador, um cartógrafo, ele descobriu outras terras, entre aspas, essa descoberta, a partir das viagens de Colombo, né? Colombo chegou aqui nas Américas em 1492, e o nome do continente é o único nome de continente que não tem origem na mitologia greco-romana, né? Porque Oceania tem origem na mitologia greco-romana, a Europa também, a África é o nome dado pelos romanos, a Ásia a mesma coisa. No caso das Américas, é o único continente que tem o nome graças a uma pessoa, que é exatamente esse navegador Américo Vespúcio. No caso do Brasil, a gente tem uma viagem diferente, né? Já se sabia da existência das terras aqui. O que a gente tem na história é uma suposição, porque muitas documentações se perderam ou são muito vagas. Então, obviamente, já chegaram navegadores onde hoje é o litoral brasileiro, pelo menos 2, 3 anos antes de Cabral. Isso na região de Pernambuco, por exemplo, em 1498, um navegador espanhol chamado Francisco Pinzon chegou lá. Só que por uma questão oficial e por conta do Tratado de Tordesilhas, é considerado a partir de então, da chegada de Cabral no sul da Bahia em 1500, como esse processo, entre aspas, muitas aspas, de descobrimento do Brasil. Então é uma frota que saiu no dia 9 de março, com 13 navios, né, e 1.500 homens. Eram 3 caravelas e 10 naus. As caravelas são menores, mais rápidas, e as naus são navios maiores, né? Você sai primeiro as caravelas, depois as naus acompanham. Elas ficam a certa distância umas das outras, obviamente por questões de segurança. O cardápio era bem complicado, né? Você podia comer até 600 gramas diários, então 1,5 litro de água, 1,5 litro de vinho por dia, 15 quilos de carne por mês para cada pessoa. Então, eles faziam esse cálculo baseado exatamente, né, nessa quantidade de pessoas dentro do navio. Obviamente que muitas vezes faltava comida e as tripulações morriam de fome, se amotinavam, mas aqui a gente está descrevendo a tripulação de Cabral. Estavam em péssimas condições de higiene, como todas as tripulações das viagens da época, né? Ou seja, era proibido mulher, era proibido a entrada de mulher, porque era considerado que dava má sorte. Eles levavam escravos daqui, tinham religiosos, tinham cozinheiros, então tinha toda uma divisão específica dentro dessas tripulações. E chegaram no Brasil no dia 20 de abril, né? Ou seja, a gente tem mais de um mês e pouco de viagem, e só no dia 22 eles aportaram onde hoje é o sul da Bahia. Aqui tem a diferença entre a caravela e a nau, que são navios basicamente baseados na mesma tecnologia, utilizando a vela, que são esses panos aí que se abrem e que se fecham para direcionar, no caso, a direção do navio,
e também para aumentar ou diminuir a velocidade. Obviamente, quanto mais abertas as velas, mais rápido o navio vai. Isso é uma questão até da física, né? E aí a gente tem essas duas tecnologias muito características da navegação portuguesa e também espanhola desse momento. Aqui, o que vem para cá? Primeiro tem aquela questão, o Brasil foi descoberto ou achado? Na realidade, o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi achado, ou seja, na perspectiva do europeu, ele chegou aqui, ele achou o Brasil, apesar de já saber da existência dessas terras, mas a partir disso se faz uma invasão. Então a ideia de descoberta não é usada na história. A gente usa achamento ou invasão, os dois se complementam, do Brasil. Então ele passou aí a fazer parte dessa ocupação colonial portuguesa, né? E aqui tinha gente, ou seja, um lugar que tem gente é habitado, então ele não pode ser achado. Na perspectiva do europeu é uma chegada, na perspectiva do índio que morava aqui, essas imagens mostram aí, é uma invasão. Então a gente tem do lado aqui dessa gravura os indígenas, né, esses povos que o próprio nome indígena é um nome de origem europeia, né, eles não se chamavam indígena, cada povo dava assim o nome específico do seu grupo, da sua gente. E aqui do lado a gente tem uma imagem possível do Cabral, porque também não se sabe como era o rosto dele. Aqui é uma construção pós-mortem, né? E o que ocasiona esta invasão, que a gente vai tratar com mais profundidade no próximo semestre, né? Quando a gente começar a analisar a construção da sociedade colonial. Então são vários fatores, né? Primeiro, agentes biológicos, né? Os europeus vêm para cá trazendo uma série de doenças, especialmente vírus e bactérias, que não existiam aqui no continente. Isso infecta a população indígena e milhões de indígenas morrem. Por exemplo, onde hoje é o México, em 1519, quando os europeus invadiram o Império Azteca, a região do México tinha 25 milhões de pessoas. Um século depois, em 1625, mais ou menos, se chegou a ter 1 milhão de pessoas no levantamento feito pela Espanha, no caso uma espécie de censo. Então você vê que em um século você perdeu 24 milhões de pessoas, especificamente por conta das mortes. Uma simples gripe, né? Um resfriadinho para esses indígenas que não tinham físico de atleta, foi extremamente danoso e eles acabaram falecendo perante esses agentes que os seus corpos não conheciam. Obviamente, as guerras entre os europeus e os indígenas mataram também outros milhões. Isso gerou o genocídio, que é a morte física, gerou um etnocídio, que é a morte cultural. Então, milhares de culturas, a gente pode falar milhares mesmo, foram perdidas por conta desse processo de invasão das Américas a partir do século XVI. E quais as consequências dessas navegações aqui? O escravismo, especialmente na África, que a gente vai tratar na próxima aula falando sobre esses impérios africanos. A ocupação econômica com a mineração do ouro, da prata e da plantation, ou seja, da ocupação da terra pela monocultura, cana-de-açúcar, fumo, algodão. O pacto colonial, que é a criação de colônias nas regiões invadidas. Então, essas regiões vão passar a fazer parte do Império Português ou Espanhol, mas em condições inferiores. Elas vão ser local de envio, especialmente de matéria-prima e obviamente, de domínio colonial, tanto de Portugal, Espanha e depois outros países. E a partir disso se tem o surgimento de novas sociedades, né? Ou seja, o mundo colonial espanhol e português, por exemplo, dá origem a uma série de sociedades diferentes, que tem aí na sua configuração a mistura da Europa, da África e dos indígenas, criando outros povos. Isso é uma questão óbvia. E, claro, as navegações dão origem à globalização, né? O mundo passa a se conectar, especialmente do ponto de vista do transporte e comunicação e trocas biológicas, como eu falei. Da mesma maneira que os europeus trouxeram doenças para cá, mas também houve essas trocas biológicas de sementes, de plantas. Então, o mundo passou a fazer essa permuta de elementos animais e vegetais que, por exemplo, explicam a manga chegar nas Américas, ou a banana ir para a África junto com o milho. Uma série de plantas que eram de um continente passaram a aparecer em outros, e aí a gente tem uma mudança, inclusive, na própria dinâmica biológica dos lugares, né? Então, não é somente uma questão de vírus e bactérias, isso é fato, mas
também vai além por conta desse desejo, desse processo rápido de trocas econômicas. E aí a gente tem, na realidade, o fim disso. Eu vou colocar lá no ambiente essa aula junto com outros materiais de apoio. Dessa vez não vai ter atividade, mas só realmente a aula. Então tem material do livro didático, tem algumas curiosidades lá que eu coloquei, alguns vídeos específicos e obviamente essa videoaula e o slide desta aula também, tá? Na próxima semana tem outro assunto e aí sim atividade para começar a fechar este bimestre. Falou? Até mais!